passou, mas está vivendo o que a gente está vivendo hoje. E eu queria falar sobre a minha família, que não está mais aqui. O meu pai ainda está por aí. A minha mãe faleceu no parto. Não foi fácil, mas desde o ventre da nossa mãe, Deus tinha um propósito. E a gente passou muita dificuldade com esse aprendizado da perca logo cedo. A gente não conseguia entender por quê, mas Deus tem um propósito em todas as coisas. Então, eu sei que passei a minha infância inteira procurando um pai que eu nunca tive. Passei dias e noites sem falar com Deus, porque eu achava que Ele era o culpado de algo que Ele já tinha preparado. Então, foi uma luta constante. A minha irmã passou a maior parte do tempo sem irmão, porque eu não conseguia aceitar isso, e então eu deixei de lado Jesus. Mas Ele me encontrou. Passou dias, passou meses, passou anos, quase 15 anos da minha vida tentando me encontrar. 15 anos tentando procurar meu pai. E ele sempre esteve comigo. Eu só não estava encontrando. Então eu tive que passar por vários processos nisso. Ir pelo mundo, encontrar pessoas, me frustrar, me decepcionar. Porque o que eu estava procurando não estava no mundo. Estava em Deus. Só que eu já conhecia a palavra, mas não vivia ela. Então, o que eu posso dizer para vocês é: isso que a gente está fazendo aqui não é em vão. Essa amizade, isso que a gente está levando agora, é para a vida toda. Tem pessoas aqui que eu amo e eu conheço tão pouco. Kennedy, você sabe, né? Henrique. Então, eu passei lutando, e em vez de aceitar o meu propósito, eu quis fazer do meu braço, quis fazer do meu jeito. Eu procurava no mundo o que eu não... sem sentido, porque como eu não tinha pai, a gente teve que se tornar adulto muito cedo. Aos 16 anos, eu e minha irmã já estava trabalhando para suprir a necessidade da nossa casa. A gente não teve adolescência, a gente começou a trabalhar e eu comecei a descontar as coisas no meu trabalho. Comecei a aprender, comecei a estudar um monte de coisa, comecei a trabalhar 12 horas por dia, focado, procurando algo que eu não encontrava. Mesmo trabalhando, mesmo dentro de casa, eu não tinha, porque eu me fechava para isso. Minha irmã sempre estava ali comigo, mas eu não conseguia me abrir, eu não conseguia falar com ela o que eu sentia. Ela sempre perguntava: mas você está bem? Está tudo bem? Eu falava: não, está tudo bem. Passava noites e noites em claro, sem dormir, tentando achar uma solução, tentando achar uma resposta que eu não encontrava no mundo. E nisso passou, acho que mais de 10 anos nessa luta, porque eu também era muito teimoso. Eu fui um cara difícil, e é desse que Deus gosta, né? É esse que Ele prepara, o improvável que Ele faz em nós. E eu já não amava mais, eu já não sentia parte de pertencer em família, não sentia mais nada. Isso eu tô abrindo até meu coração, que minha irmã nem sabe disso. Que o dia que eu decidi me entregar verdadeiramente para Deus, eu estava no meu quarto. Eu não estava numa igreja, eu não tinha amigos, eu não tinha pessoas para me aconselhar nisso. Foi a oração mais difícil e a oração que mudou a minha vida ali. Porque eu não tinha o que entregar, eu só tinha o meu coração e orava para Deus para me transformar. Porque eu não aguentava mais aquilo, eu não aguentava mais sentir dor, não aguentava mais machucar as pessoas à minha volta. Porque eu não tinha amor, não tinha nada, só tinha raiva. Eu não conseguia, eu descontava na minha família. Em vez de estar junto comigo, eu destruía com as palavras. Então, todo mundo vê e fala: nossa, Thales virou um varão valoroso, é bênção. Mas ninguém viu o processo que teve para chegar até aqui. Então, ter que passar por isso me moldou, fez o homem que eu sou hoje. Então, eu sou grato a isso infinitamente mais.
E ainda nessa caminhada de encontrar meu pai, tivemos alguns processos que a minha mãe adotiva, a minha avó, que nos adotou, né, nos encontrou ali, nos ajudava, né, mas eu não queria a ajuda de ninguém, porque tipo, eu queria meu pai, eu queria entender essa rejeição dele, o porquê. E eu nunca tive essa resposta. Consegui encontrar em Deus a resposta. Ele me moldou e ele foi meu pai. Até eu entender isso, demorou, né? Mas ele já sabia todo o processo que tinha que passar. Eu vou tentar dar uma resumida para não ficar muito escasso, senão eu vou chorar. Vigília, bora? Preparado? Então eu comecei a buscar coisas no mundo, pessoas, amizades que eu achava que eram amizades, buscar no dinheiro uma solução para resolver o meu problema. Eu tinha o dinheiro, era bem sucedido, mas continuava vazio. Dava rolê, conhecia a bebida, conhecia o mundo, perdi pessoas importantes na minha vida. E eu estava trabalhando. Eu não estava amando, perdi meu primo, que viveu comigo desde pequeno. E a única coisa que fica, tipo, é o legado que ele deixou. Realmente, ali eu vi que aquilo que ele viveu foi o evangelho. Ele se casou, teve uma família, um emprego, uma empresa, se voluntariou na igreja, servia, estava no caminho do Senhor e sofreu um acidente. Então eu me perguntava o porquê disso. Então eu me afastei das pessoas, me afastei de Deus, me afastei de todo mundo, com mágoas que só Deus podia curar, mas eu não entendia aquilo. E ele me falou o porquê. Porque ele tinha que cumprir o propósito. E ele cumpriu o propósito dele aqui na terra. Então, eu não fui no velório dele, mas eu soube que metade da cidade estava lá. Todas as pessoas que ele podia alcançar, ele alcançou. Todas as pessoas que ele podia evangelizar, ele evangelizou. Esse foi o ID que ele deixou. Então, tipo, eu sou muito grato a isso. E preciso parar, senão eu vou chorar mais. Mas Deus estava comigo em todos os momentos. Eu só não percebia. Quando eu estava lá triste, quando eu estava chorando, quando eu estava irritado, quando eu perdi meu primo, quando eu perdi a irmã da minha avó, eu estava tão focado no mundo que eu não sentia a dor. Eu deixei passar tudo isso. E depois eu paguei o preço. Porque depois Deus me encontrou. E aí as coisas mudaram na minha vida. Eu ia na igreja de vez em quando. A minha irmã já estava indo, já estava servindo a igreja e tudo. Ela falava para mim de algumas coisas. E eu sempre no meu quarto, sempre escondido. Sempre fugindo do meu propósito. Eu achava que se eu tentasse do meu jeito ia dar certo. E nunca deu certo. Deus sempre colocava empecilhos, colocava coisas. E eu ficava procurando tentar resolver do meu jeito. A gente sempre vai tentar arranjar uma solução. Mas não tem solução para aquilo que Deus já planejou. Aquilo que Deus já colocou no nosso caminho. Não tem como sair daquilo. Então, eu decidi visitar a igreja. Comecei a frequentar algumas vezes. Me afastei, visitava de novo, me sentia bem. Depois me afastava de novo. Porque ainda assim eu sentia aquela mágoa dentro de mim. Eu não tinha liberado aquilo. E depois de um tempo eu decidi me batizar. Eu até lembrei de você quando você falou da sua decisão. A minha irmã decidiu se batizar e a gente se batizou juntos. Vai fazer 3 anos que eu vivo por ele. E não sinto mais dor, não sinto aflição, não sinto mais nada. Ele me transformou de dentro para fora. E se hoje sou o que sou graças à oração da minha irmã e da minha avó. Então, eu não via, mas ela chorou muito.
Deus viu o que ela passou. Então, se você pode orar por alguém, ore. Se você pode amar alguém, ame. E as pessoas que estão aqui são pessoas que eu amo, sem sentir, sem nada, de graça. São pessoas que me levam, me alavancam, me incentivam a ser melhor. E esse amor foi de Deus, porque eu não tinha nada em mim. Ele plantou a semente e floresceu. E hoje estou aqui, vivendo a graça de Deus, vivendo o sobrenatural de Deus na minha vida. E eu sei que se hoje você tem algum problema familiar, alguma coisa que você está passando, em dor, sofrimento, aquilo que você está aprendendo, você está em Cristo, mas você não deixou aquilo ainda. É noite de você se libertar disso. Você deixar de lado, porque Deus quer te usar, mas você precisa abrir o coração. É hora de cura para você. Você quer viver o novo, mas você vive no raso, mas você não quer viver o propósito de Deus. Você não quer ter um devocional com Deus. A única pessoa que me ajudou foi Deus. Eu não fazia devocional, eu não fazia oração, eu entendia da palavra, mas eu não vivia ela. E a partir do momento que eu comecei a entender isso, eu comecei a entregar isso para Deus, Ele me mostrou como fazer. Eu não tinha as pessoas igual tem aqui à minha volta. Eu não tinha pessoas para me direcionar, porque eu estava longe de todo mundo. Eu me recusava a aceitar as pessoas, entendeu? Então foi mais difícil. Mas Ele me encontrou e me ajudou. Então, se você quer ter isso, quer viver isso espiritual, entrega. Não fica brincando de cabo de guerra com Deus. Você vai perder. Só vai passar tempo. Não vale a pena. E vou dar a palavra para minha irmã agora. Brincadeira. Eu falei para você se preparar. Eu queria ler aqui com vocês algo que eu estive anotando e revivendo tudo que eu passei, todo o meu propósito ali, todo o processo da dor, mas foi preciso para curar. E muitas das vezes o que Deus faz no secreto não tem legenda, não tem palco, não tem holofote, tem lágrima, tem entrega, tem verdade. É disso que a gente precisa. Tem guerra interna, tem carne morrendo e espírito sendo forjado. Quem não compreende isso nunca vai saber o que é o propósito. Às vezes a gente está tão amargurado, está tão seguro da carne, seguro que a gente vai vencer, que a gente vai conseguir, mas a gente não entrega. E Deus às vezes só quer uma entrega verdadeira. Ele só precisa disso. Ele não precisa de muito. Você fala, Senhor, eu não consigo. Consegue. Eu consegui. Passei 15 anos tentando entender isso para estar aqui hoje. Então você consegue. Basta você buscar e você encontrará Ele. E eu sempre fui muito fechado em falar sobre o amor, porque eu tanto amei e tanto fui machucado. Mas eu lembrava que Deus também tanto amou e tanto foi machucado por todos nós. Então eu me apaixonei por Deus porque Ele me amou quando nem eu conseguia me amar mais. Eu me apaixonei por Deus porque Ele me resgatou e me tirou da onde eu não teria vida. Eu e minha irmã somos um milagre. A gente nasceu de prematuro de 8 meses. A minha mãe estava doente, com anemia, com um monte de doenças, porque meu pai não cuidava dela. E os médicos falaram que a gente ia morrer. Que engraçado, né? Ninguém queria ficar com a gente, porque a gente ficou na incubadora, ficou algum tempo, e os médicos falaram que a gente não ia sobreviver, não ia ter vida ali, não ia ter como, não ia ter salvação pra gente. Mas Deus nos resgatou no ventre da nossa mãe. Ele já tinha um propósito, Ele já tem a nossa história. Se você não acredita, pode ter certeza que Ele tem todas as respostas para a nossa vida. E a gente tem vivido o extraordinário de Deus em nossa vida. Está sendo tão maravilhoso acompanhar, viver, servir,
aprender com vocês, a me abrir, a deixar de lado isso. Às vezes eu precisei largar coisas, só que eu demorei demais para entender isso. Mas estou aqui pela glória de Deus. E eu queria falar com vocês na passagem de Isaías 66:9. Amém? Aqui diz: será que eu faria vir as dores de parto, sem fazer que o filho nasça? Diz o Senhor. Será que eu faça nascer, fecharia o ventre da mãe? Diz o Senhor, ó Sião. Em outras palavras, a Bíblia, através do profeta Isaías, garante que Deus nunca permitirá que alguém passe por uma situação de dor ou sofrimento sem que houvesse um propósito maior, como o nascimento de algo novo, uma transformação ou crescimento. E toda vez que o inferno tenta, é para te destruir, e toda vez que o céu te prova, é para te construir. Então tudo aquilo que a gente passa, tudo aquilo está nos moldando para nos transformar no que somos, algo melhor. Deus permite provações apenas para que você seja preparado para viver tudo aquilo que Ele já preparou para a sua vida. Então não fica brincando, se entrega, deixa de lado. O fulano não falou comigo, não tem importância. Não se apegue a isso, entendeu? Deus tem o melhor para você. Guarde o seu coração em tudo que fizer, não só para Deus, não no relacionamento, em tudo que você tiver colocado. Guarde o seu coração e entregue para Ele, principalmente. Primeiro para Ele, né? Eu lembro da quinta-feira da pregação, que foi falado para a gente se firmar na rocha. E eu vivo isso hoje. A minha família vive isso. E de mim, a minha família viverá isso também. Em nome de Jesus. Eu estou querendo chorar. Estou conseguindo. Pode chorar, né? Choro é livre, né? Tá liberado, né? Já pegaram aqui o papel higiênico, já, um rolo aqui, ó. Deixa eu só pegar outra passagem aqui para vocês. Vamos lá, mergulhar aqui. Em 1 Pedro 5:7. Uma luta que eu tive muito constante com isso. 1 Pedro 5:7. Eu lutava muito contra isso. Sofria muito durante anos. Achou aí? Amém? Lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Eu demorei muito para entender isso aqui. Fiquei muito tempo quebrando a cabeça, sofri muita ansiedade, depressão, mas a ansiedade foi o que me pegou. Pegou muito. A ansiedade é como um peso que carregamos em silêncio, muitas vezes sem saber como nos livrar dela. Mas Deus nos faz um convite simples e poderoso. Lance sobre Ele tudo que te preocupa. Isso significa soltar. Você não precisa ficar segurando esse peso. Não cabe mais a você. Só a Deus. Deixe nas mãos dEle aquilo que não podemos controlar, porque Ele cuida de nós. E esse cuidado não é distante ou ocasional, mas constante e amoroso. Deus vê cada detalhe, conhece cada preocupação e deseja que você viva livre desse peso. Muitas vezes queremos o livramento na cova dos leões, mas não queremos orar 3 vezes ao dia.
Queremos amanhã da ressurreição, mas não queremos carregar a cruz. Então como que você quer viver algo novo se você não deixa isso? Não despreze o tempo do preparo. O extraordinário de Deus geralmente está escondido no ordinário da vida. Tenha calma. Ele está te preparando. Apenas se submeta ao processo. Se posicione e no final vai vir testemunho. Entenda, Deus já preparou a promessa. Ele agora está apenas te preparando. Amém? E agora eu queria lembrar muito desse aqui, porque o meu líder já me ajudou muito com isso aqui também, o ID. Vou relembrar isso aqui porque foi pregado já no sábado passado. Samuel veio com essa palavra, mas ainda assim eu preciso voltar nela, em Isaías 6:8. Amém? E em seguida ouviu a voz do Eterno que chamou: quem hei de enviar? Quem irá por nós? Ao que prontamente respondi: eis-me aqui, envia a mim. Aqui Isaías demonstrou confiança no Deus que enviou, a fé para cumprir o chamado. E muitas das vezes a gente esquece disso, por uma briga, por estar a vida corrida, como a gente sempre diz, né? Acho que é a desculpa de todo mundo. Estamos sempre ocupados, mas a gente nunca tem 5 minutos para falar de Deus para alguém, né? Não é fácil. O Deus que enviou para cumprir o chamado. Apesar do desafio, essa frase está presente em momentos que Deus exige um passo de fé radical em nós. O eis-me aqui significa prontidão e disponibilidade total. Você está disponível hoje? Ou você está meio disponível? O que você tem entregue para Ele? Para viver o extraordinário? Em segundo eu coloco aqui a obediência. Um sim, antes mesmo de ouvir a missão. Antes mesmo de tudo que tinha que acontecer, Ele já tinha dado sim. Ele já tinha se entregue. E por último, a servidão. Reconhecer a autoridade de Deus sobre aquele que responde. Dizer eis-me aqui é um ato de rendição à vontade de Deus. É um tema que atravessa toda a Bíblia e ecoa poderosamente no chamado da grande comissão, sendo um exemplo de obediência prática ao ID. Estar disposto não se trata de palavras, mas de uma resposta ativa e de forma prática. É impossível fazer a vontade de Deus longe de Deus. Não tem como. Então, eu queria encerrar aqui. Fui muito breve, mas pelo menos aí, ó. 1, 2. Tá indo, vai, vamos lá. Tá quase. Tá chegando. Mas o Espírito Santo me pediu para fazer outra coisa também. Do sábado passado, no momento que a Larissa estava orando, antes mesmo dela orar e falar sobre o que ela falou, não sei quem estava aqui, se lembra disso, o Espírito Santo me incomodou e falou sobre a entrega e sobre a nossa cura. Eu queria saber quem está disposto de entregar verdadeiramente hoje para Deus e deixar de lado as mágoas, as preocupações, os problemas da nossa vida, do dia a dia. Vamos colocar de pé para orar? E eu queria chamar um amigo aqui para fazer essa oração. Samuel. Porque eu vou ter que orar para outra coisa aqui já. Já mudou. Oremos então. Querido Deus e Pai, nós queremos clamar pela Tua presença aqui. Queremos convidar para que o Senhor venha com a Tua glória, porque só o Senhor pode mudar todo o coração triste e ferido.
Senhor, sobre todo aquele que está doente espiritualmente, nós queremos declarar cura. Nós queremos declarar alegria a corações que estão tristes, Pai. Sabemos que tem pessoas que não estão em nosso meio, mas estão necessitando da Tua visita, e nós oramos agora, Espírito Santo, onde houver alguém em um quarto escuro, Pai, clamando por o Teu poder, clamando pela Tua presença, clamando por uma resposta, nós declaramos cura agora, Pai. Que em nome de Jesus, todo coração amargurado encontre restauração em Ti. Jesus, que toda ferida paterna seja curada pela Tua presença, porque o Senhor é Deus, e o Senhor é o nosso Pai, e o Senhor é maravilhoso. Querido Jesus, nós queremos declarar agora cura espiritual, cura emocional, Pai. Só o Senhor é quem pode restaurar essas vidas e corações que aqui estão. Senhor, se alguém está fazendo essa oração, clamando em Ti uma restauração, Pai, que o Senhor venha vir com a Tua presença, da planta dos pés até a cabeça, mudando a história. Jesus, nós cremos naquilo que só o Senhor pode fazer. Nós cremos que no Senhor há todo o poder, e o Teu nome tem poder para curar e para libertar. E em nome de Jesus nós damos uma ordem que saia de retirada agora, Pai, que toda voz contrária, que toda opressão espiritual, em nome de Jesus, saia de retirada, porque aonde a Tua presença chega, aonde o Teu fogo chega, ali nada pode ficar do mesmo jeito, porque a Tua presença transforma, a Tua presença liberta, a Tua presença purifica, a Tua presença, ela faz algo novo acontecer, e aonde o Senhor chega, tudo é transformado. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos restauração, Jesus. Nós declaramos alegria, nós declaramos um novo ânimo, um novo fôlego, Pai. Nós declaramos agora, em nome de Jesus, pela Tua presença e pelo Teu poder. E cremos, Jesus, que veremos sinais e maravilhas acontecerem em meio dos Teus filhos, Pai. Nós cremos que veremos os testemunhos daquilo que estamos orando hoje, Pai. Nós cremos que o Senhor está visitando os jovens que estão agora, Pai, tentando se suicidar, e o Senhor está trazendo um renovo. O Senhor está enviando pessoas para falar com eles. Jesus, nós declaramos libertação sobre jovens que estão possessos agora, estão manifestando, nós repreendemos e damos uma ordem agora, que em nome de Jesus saia de retirada, que tudo se cesse. Senhor, nós Te entregamos esse culto, nós Te entregamos a nossa adoração, Te entregamos o louvor e entregamos tudo nas Tuas mãos. Te pedimos, Senhor, que cada um que ouviu essa palavra essa noite se rendeu a Ti. Jesus, que cada um que aqui está, que ouviu essa palavra e em seu coração, dá lugar agora para a Tua presença vir. Que ele venha, Pai, viver algo novo contigo. Senhor, se ele fez essa oração pela primeira vez, ou já Te conhece, mas nunca orou dessa forma, que o Senhor venha visitá-lo agora com a Tua presença. Que Teu Espírito Santo possa ser palpável de maneira como eles nunca sentiram antes, Pai. Que não seja só um arrepio, mas que seja o calor do Espírito Santo, que eles sintam as costas ardendo, as mãos queimando, Jesus, e sintam um sinal palpável que o Senhor está com eles a partir de agora. Eles não estão mais sozinhos, eles carregam a Tua presença. A partir de agora eles são casa, morada e templo do Espírito Santo. E nós declaramos, Pai, que a Tua presença será com eles. O Senhor dará sabedoria na onde eles entrarem, o Senhor dará sabedoria para sair, o Senhor dará sabedoria, Pai, para falar, para se comunicar. O Senhor guardará a tenda deles, e aonde eles colocarem a planta dos pés, ali será abençoado, porque a partir de agora não é mais eles que vivem, mas é o Senhor que viverá neles. Pai, nós declaramos portas abertas, sonhos sendo destravados, revelação do Espírito Santo, capacitação na Tua presença, que algo novo aconteça a partir de agora, em nome de Jesus, Pai. Nós cremos e declaramos, amém, Jesus. Aleluia! Glória a Deus, amém. Tem como você dar um aplauso para o Senhor Jesus Cristo? Toda força.